moça são bastante diferentes, são bastante significativas, tá? Eu estou falando para os alunos que leram, tá? Alguns de vocês, eu sei, talvez o Raul, não sei se você leu, O Menino e Moça, é um texto do século XVI português, eu não me lembro com a turma do Jonathan se eu li, tá? Mas depois vocês podem fazer uma pesquisa que não é tão diferente. E fazendo um parênteses, recentemente eu li, tá? Ai, obrigado para quem pôs para gravar, viu? Porque eu me esqueci. Foi você, Davi? Foi a Thaís. Para mim não apareceu a opção. Tá bem, Thaís. Tem duas Thaís. Obrigada para aquela que me ajudou, tá? Que eu me esqueço, tá? Recentemente eu li um artigo, tá? Dizendo que as trovas, as cantigas de amigo com o eu lírico feminino, que a gente, dentro da tradição portuguesa, nós dizemos que foram homens que escreveram, há pesquisas que estão tentando demonstrar que não foram homens, que foram mulheres também que escreveram, só que assumiram o nome de alguns dos mais significativos trovadores da época, inclusive para poder, vamos dizer assim, circular num ambiente muito mais machista, mais voltado para essa questão do gênero masculino, do que nós temos hoje. Então, achei interessante, eu falei, vou dar notícia para os alunos, porque nós temos uma tradição que lê o eu lírico feminino assim, tá? Mas há estudos propiciados principalmente pelos estudos contemporâneos de gênero, a crítica feminista, tá? Para esse tipo de pesquisa. Então, fica aqui vamos dizer assim, um esclarecimento para vocês, tá? Então, veja, no primeiro momento, então, a professora Jane vai falar desse retrospecto, da qualidade, enfim, da literatura portuguesa e da sua relação com essa inflexão, com o que ela vai chamar de relação dialógica entre o discurso ficcional e o discurso histórico. Vejam, quando ela fala em relação dialógica, ela, em alguns momentos, vocês devem ter notado, ela vai citar o Bakhtin, mas aqui é uma relação de diálogo, tá? Ela não está indo necessariamente para o dialogismo, como um conceito bakhtiano, mas ela está falando, olha, o discurso dentro da literatura portuguesa, a literatura portuguesa, ela sempre esteve, de alguma maneira, os discursos ficcionais e históricos sempre estiveram enfronhados, sempre estiveram em estado de diálogo, não estiveram em dissensão. É isso que ela quer dizer, tá? E ela vai falar, tá? Que a partir, desde a década, eu pus desde a década de 1990, mas até antes, se a gente pensar em alguns textos do Saramago e do próprio Lobo Antunes, tá? Há uma perspectiva que ela vai falar de individualismo, que o individualismo é a grande característica desse final de século XX e deste século XXI. Tá? As pessoas se isolam graças, inclusive, mas ao final ela vai falar desse robustecimento da tecnologia, uma coisa que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aqui todos em contato, de alguma maneira, mas nós estamos isolados, nós estamos distanciados fisicamente uns dos outros, tá? Então, veja, essa perspectiva, ela acompanha os textos literários desde algum tempo. E na página 9, a professora Jane vai escrever o seguinte: a literatura, tomada como expressão simbólica, produto da cultura e da história, mas também reinterveniente na história e na cultura, representa foco de resistência. E as experiências das ex-colônias na África, a portuguesa no continente europeu e a latino-americana bem o atestam. Então, vejam, neste momento de individualismo, a gente vai, por exemplo, vai retornar ao título do texto, a debilidade do humanismo, mas quando a gente termina de ler o texto da professora Jane, a gente pensa que a literatura portuguesa, eu não vou excluir outras literaturas, tá? Não vou excluir a brasileira, por exemplo, não vou excluir
as asiáticas ou as africanas de outras expressões linguísticas, mas parece que o texto da literatura portuguesa, e ela fala dos textos de África e os textos da América Latina, eles tentam reingressar com esse aspecto humano dentro do texto, quando denunciam, tá? E a denúncia não é simples denúncia, ela é resistência. Tá? Quando eu vou falar aqui de uma questão muito comum hoje nas plataformas e nos fóruns de discussão online, quando vem à tona uma questão racista, tá? Muita gente chama isso de mimimi. Isso não é mimimi. Essas denúncias todas são movimentos de resistência a séculos de violência, a séculos de dor, a séculos de genocídio e etnocídio. Então, o que vulgarmente se chama como mimimi é resistência, e é uma tentativa de reumanização de sujeitos que foram e ainda são espizinhados e mortos, vamos dizer assim, sem critérios válidos, por exemplo, para o homem branco de uma determinada classe social e de um determinado gênero. Então, o texto da professora Jane, ela mantém um diálogo muito forte com a nossa época. Tá? E ela está falando desses textos, então ela localiza Portugal no seio desses textos, apesar de, por vezes, a gente pensar, pô, mas eles estão na Europa, mas Portugal, em relação à Europa, eu sempre disse isso para vocês, tem algumas diferenças. Os europeus, eles enxergam de um modo bastante diferente a Península Ibérica, assim como a Península Ibérica enxerga o restante da Europa de um modo diferente, tá? Mas, especialmente, e aqui em algum momento ela vai citar, a professora Jane, a comunidade europeia, tá? Quando foi para formar essa comunidade europeia, da zona do euro, tá? Houve em Portugal muitos debates. E o Saramago foi um dos caras que entrou fortemente nesses debates, tá? E ele, inclusive, tem um texto dele, ai meu Deus, agora me faltou o nome, que ele vai falar de Portugal e da Espanha como lugares, vamos dizer assim, um tanto quanto desconectados do resto da Europa, tá? Você está lembrando aqui, Raul, do texto do Saramago? Não é o levantado do chão do não me recordo. Meu Deus. Agora, especificamente, qual que é? Eu vou entrar aqui, José Saramago, tá? Ainda bem que eu tenho essas modernidades, né? Então, eu vou lembrar, tá? Porque eu quero falar para vocês, quem quiser ter contato com o texto, tá? Que assim que eu vir o nome, eu vou lembrar, tá? Lembrei. Quando você falou do resgate, pois não. De trazer as vozes marginalizadas, tudo que não é mimimi, eu fiquei lembrando de uma parte do texto dela, que ela diz assim, que a verdade da literatura critica a verdade histórica para resgatar as identidades ocultas ou ocultadas, né, por essa narrativa histórica, e que essa seria a marca da literatura do nosso século. Porque esse fragmento traz muito o que você falou, né, de que a literatura dialoga com a história, mas ao mesmo tempo a contrapõe, a coloca num contraponto para fazer uma espécie de contestação e de perguntas para essa própria história, que talvez poderia ser tomada como uma história hegemônica e tudo, que de alguma forma silenciou ou deixou para trás outras histórias que foram tomadas como talvez não significativas, e que a literatura do nosso século vem fazendo essa espécie de escavamento dessas vozes, desses corpos, dessas outras identidades possíveis e que existem e que estão presentes no texto, que de alguma forma foram silenciados, ou não foram vistas como deveriam ser vistas, né? É o que você comentou na aula passada,
que não é que não existe o texto, sei lá, o romantismo ou o texto do século XIX não aborde determinadas questões que hoje a gente está falando. Talvez essas questões estão ali no texto, né? Mas talvez não se deu o trato devido a essas questões, e que hoje o resgate a esses textos tem sido feito no sentido de trazer mesmo essas questões que não foram trabalhadas nesses textos, né? Eu fiquei lembrando dessa parte quando você procurava. O Raul tem razão, e eu achei a Jangada de Pedra, eu coloquei no chat, tá? A Jangada de Pedra, inclusive, vale, o título vale como alegoria do que seria a Península Ibérica em relação ao continente, porque a gente sabe que a Inglaterra, inclusive, saiu da zona do euro, a gente sabe que foi todo um processo complicado, né? Mas no texto do Saramago, isso não atrapalha a leitura, a Península Ibérica começaria a ter uns tremores e, de repente, ela sai vagando como uma jangada pelo Oceano Atlântico. A Península Ibérica, Portugal e Espanha se separam da Europa continental e saem à deriva no Oceano Atlântico. E elas vão, e a península vai parar mais ou menos, geograficamente pensando, entre o Brasil e a África, tá? Então, vejam, nessa alegoria saramaguiana, tá? Que não é só um texto literário, mas também uma reflexão política de como estão Portugal e Espanha nesse lugar chamado Europa, tá? Talvez esses lugares estejam mais próximos da África e do Brasil do que do continente europeu. Tá? Então, vejam que quando a professora Jane faz essa referência ao lugar de Portugal em relação à Europa, ela também está pensando como os portugueses se sentem em relação à Europa e como talvez a Europa veja esses portugueses. Tá? Portugal, não sei, alguns de vocês até devem ter ascendência portuguesa e devem ter parentes portugueses. Eles têm uma facilidade para falar idiomas que não sejam português sem sotaque, que é incrível. Isso me chama a atenção. Tá? Eu não sei a que atribuir isso, eu não estou falando de uma pequenez, mas é um sentimento, às vezes, um tanto quanto de submissão. E Portugal, o Raul citou um trecho que eu também aqui desloquei, registrei no meu caderno, tá, Raul? Em que os portugueses também se sentem como sujeitos excêntricos. Vocês viram como a professora Jane grafou, excêntricos, né? Fora do centro, né? Excêntricos, porque o prefixo é aquele que está fora, é aquele que está não está em determinado lugar, e o excêntrico é aquele que não está no centro, como se Portugal não estivesse também nesse centro. Tá? É uma perspectiva difícil para nós, por exemplo, brasileiros, pensarmos, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, nós sabemos da selvageria, da brutalidade, da violência que a opção colonizadora dos portugueses nos legou, mas a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com literatura portuguesa. Então, aqui você tem uma crítica de literatura portuguesa e de literatura comparada, enxergando esse texto. Tá? Se fosse um professor de brasileira ou de outra literatura, ou dos estudos culturais, talvez essa visada fosse diferenciada. Tá? Mas nós estamos aqui lidando com a literatura portuguesa. Então, esse olhar vale a pena. Tá? E quais seriam? Ela levanta algumas marcas dessa literatura. Eu fiquei pensando, será que são características? Mas eu falei, não, são marcas, são como cicatrizes que marcam essa literatura. Que característica, para mim, é uma expressão muito volátil. Agora, quando eu falo marca, é porque isso vai acompanhar durante algum tempo ou durante toda uma vida um percurso, porque essa marca, num determinado momento, ela pode ter sido uma grande ferida, com o passar do tempo ela foi cicatrizando, mas a marca fica. Nós
carregamos as nossas cicatrizes. Essa perspectiva, eu estou falando aqui na cicatriz como uma perspectiva alegórica, né? Mas essas marcas, cada vez que o sujeito olha, ele lembra. Tá? É lógico que aquilo um dia vai se transformando em memória, se esquece, às vezes, do fato ocorrido, e aquilo vai se transformando em narrativa, né? As narrativas, como eu chamo de, eu não, mas a partir do Eduardo Lourenço, um grande estudioso de cultura e literatura portuguesa, as mitopoéticas. Quer dizer, eu vou criando esses mitos a partir da linguagem acerca de mim, acerca de uma determinada cultura. Tá? Então, quais são as marcas dessa literatura portuguesa, dessas literaturas das ex-colônias em África, da literatura latino-americana, incluso o Brasil? Eu busco por uma identidade, tá? Qual é a nossa identidade? Isso, como brasileiros, como estudiosos também de literatura brasileira, tá? Nós percebemos que há essa busca pela identidade. Ela vai citar muito aqui alguns dos africanos, entre eles o Mia Couto, o Água Lusa, o Ondidjak, tá? A gente pode pensar também no Pepe Tela, né? Então, esses escritores, há essa busca por uma identidade, alguma coisa que diga que eu não sou igual ao outro, e que essa diferença, ela tem tanto sentido e tem tanto valor quanto a cultura do outro. A recuperação de valores da tradição autóctone, quer dizer, a recuperação desses valores de um povo, de sujeitos que tentaram, que os colonizadores tentaram abafar, silenciar e matar, mas não se conseguiu fazer isso. Hoje, por exemplo, no Brasil, a literatura indígena ganha destaque. Tá? Ela ganha destaque porque essas vozes, elas não são mais vozes somente orais, elas também se puseram a escrever os seus textos, usando as armas que os colonizadores tentaram usar para abafá-los, usando as armas desse inimigo. Tá? Criação de uma nova tradição a partir dessa tradição anterior e a partir mesmo do contato com o sujeito colonizador, porque a literatura do colonizador também muda a partir do contato com o colonizado. Nós não podemos negar isso. A gente não pode negar que o contato dos portugueses com a África, com o Brasil e com a Ásia. A gente fala pouco da literatura de expressão portuguesa na Ásia, mas ela existe, é bastante forte, tá? Isso muda, isso dá outra cara para a literatura em Portugal. Tá? Talvez a gente enxergue melhor esse contato cultural em algumas expressões arquitetônicas, tá? Como os azulejos, que são tão portugueses, mas não são portugueses, né? A gente sabe que a história deles é asiática não é árabe, né? Da Índia, de outros lugares. Então, elementos que nós consideramos tão portugueses não são portugueses. Tá? Há toda uma história de adaptação, há toda uma história de trazer para Portugal determinadas situações, tá? E a derrubada, também uma marca, disso que eu chamei de mitopoéticas construídas ao longo dos séculos. Vou escrever aqui para você, mitopoéticas, tá? Então, essa literatura contemporânea, essas narrativas contemporâneas, elas tentam derrubar isso. Só que a professora Jane, ela vai falar de uma série de autores, especialmente da década de 1950. Urbano Tavares, ela vai falar do Miguel Torga, ela vai falar... ela não cita o Carlos de Oliveira, mas eu citaria. Só que antes mesmo da década de 1950, 1960, em Portugal, há escritores que se defrontam e confrontam essas mitopoéticas. E eu vou citar aqui para vocês um escritor chamado José Régio. O J do meu computador funciona quando ele quer, tá, gente? Tem umas letras aqui que eu... Mas, enfim, não vou ficar batendo no computador agora, tá? Mas chama-se José Régio, tá? Eu tenho aqui um texto dele, e eu selecionei
um texto chamado, deixa eu ver aqui, qual página? 131. É tanto livro aqui em cima que eu às vezes me perco. O texto chama-se Portugal de Todo o Mundo, tá? Portugal de Todo o Mundo. E faz parte de um livro, é um conjunto de poemas. O José Régio foi um grande poeta. Também escreveu narrativas, mas ele é um grande poeta, tá? Apesar de nós estarmos lidando aqui com narrativas, eu trouxe um poema, tá? Porque ele é um poema narrativo. Vocês vão perceber quando eu começar a ler. O Portugal de Todo o Mundo faz parte de um livro chamado Fado. Fado, vocês se lembram, que além de ser um gênero musical português, tá? O fado, em latim, o fadum é o destino, é a sorte, é aquilo para o que nós estaríamos marcados, tá? E esse livro é de 1941, portanto, vejam, antes daquele momento em que a professora Jane diz que os autores já estavam se preocupando em rever algumas questões mitopoéticas. Eu não vou ler todo o poema, porque ele é bastante longo, mas vejam, começa assim: meus avós, que o mar levou, rasgaram águas sem fim, neto sou de quem não sou. Veja, a presença do mar, a presença desses antepassados nautas que atravessaram o mar. Se canto, é que o mar me entrou, faz ondas dentro de mim. Meus versos conto-os a dedo, sílaba a sílaba, atento, sentadinho à mesa, e quedo com braseira aos pés, com medo da noite fora e do vento. Mas crispam-se-me os sentidos, dá-me a noite ou o céu nos olhos, zune-me o vento nos ouvidos, e em vez de versos medidos, meus dedos palpam escolhos. Ai, que improfico trabalho medir meus versos bem feitos, que valem só, e eu só valho porque os desmente o espantalho do mar que me dá nos peitos. Aqui, quando eu li esse poema pela primeira vez, essa coisa de medir verso, me lembra tão Camões, né? Me lembra tanto Camões, e a métrica do Lusíadas, né? E pensar, de que me serve medir esses versos? O que a medida tão perfeita, tão traçada, a régua, de que adianta tudo isso? Tá? Então, ele está estabelecendo, de alguma maneira, uma crítica ao Camões, não é lógico desmontando a qualidade ou a importância de Camões, mas de que adiantou tudo isso? Talvez o empreendimento tanto dos Lusíadas quanto das grandes navegações. Queixas de longe da história trágico-marítima ainda choram na minha memória e me obsidiam da inglória lamentação que não finda. Vejam, queixas da história trágico-marinha. Essa é a história desse destino trágico, tá? E que choram na minha memória. Vejam as palavras pelas quais o eu lírico se atrai e que ele coloca em cena. Mortos, morrei, afogados, acabai de vos sumir, afundai os mares coalhados, ondas, abafai seus brados, que eu quero poder dormir. Tá? Mortos, morreis. Quer dizer, essa lembrança, esse passado, ele é uma carga muito pesada. E aqui, é lógico, eu não trouxe o exemplo ainda, mas isso vai estar presente no romance As Naus, do Lobo Antunes. É preciso enterrar os mortos. É lógico, enterrar os mortos não significa que nós vamos esquecê-los, mas nós vamos ressignificar a importância dos mortos na nossa vida. E essa ressignificação chama-se luto. Tá? É preciso fazer o luto. E parece que nas narrativas portuguesas de muito tempo, o luto não foi feito. E o que resta é melancolia. É essa estrofe do Zé Régio. Quero encolher-me em descanso debaixo dos cobertores, dormir um soninho manso numa cama sem balanço nem gelados suores. Quero ser eu simplesmente, sem tal passado nos ombros e tais futuros na frente, que o meu claro olhar vidente se ofusque de febre e assombros. Vejam,
quero ser eu, simplesmente, sem tal passado nos ombros. Tá? Carregar o passado nos ombros. Eu estava até lembrando de uma música, de uma canção brasileira, depois, era alguma coisa, ficou passando na minha cabeça, mas não lembrei, né? Mas essa coisa de carregar o passado nos ombros, carregar esses sujeitos, essa história, por vezes, familiar. Aqui é uma história familiar portuguesa, né? Mas, pois não, Raul. Você fica falando, eu fico lembrando de umas coisas, Lógico. que você falou da melancolia, e eu fiquei pensando como esse conceito mesmo está presente na literatura portuguesa recente, principalmente nos textos que ela cita, por exemplo, do José Saramago. Na Lídia Jorge também tem muito isso. Sim. Então, quer dizer, o texto da tradição, como, por exemplo, você citou os Lusíadas, ele vem como uma sombra nesses escritores contemporâneos, e há nessa sombra uma espécie de melancolia em relação ao passado, e é isso como você falou, parece que há alguma coisa não muito bem resolvida, né? E há sempre esse diálogo, eu percebo, né? Por exemplo, como você começou o texto, eu lembrei na hora dos Lusíadas falando por mares nunca dantes navegados, né? Sim. E aí vem. E na Lídia Jorge, que é uma escritora que eu tenho mais alguns livros em casa, da Lídia Jorge. E se acabo tendo mais contato, isso é muito forte também. Isso que você falou, os problemas familiares, as questões familiares vêm à tona, e esse passado de Portugal, ele salta assim na frente, na cara do leitor, por meio desses problemas familiares, a própria condição de solidão que você falou, acho que também está muito presente. Aí eu me lembrei disso, assim, sabe, dessa questão dessa sombra que há nos escritores contemporâneos do passado, e parece que há alguma coisa aí que não está bem enterrada, que não está muito resolvida, sabe? E aí, Raul, eu vou falar para o Raul, você estuda um escritor, Ciro dos Anjos, é brasileiro, o escritor que fala. O amanuense é meio português, né? Ele não consegue esquecer aquele lugar, tá? Ele não consegue, Raul. Ele não conseguiu fazer o luto daquele lugar. Não, tem uma relação muito forte assim, com esse sentimento do que a gente está falando, né? No amanuense é muito perceptível isso. Isso, então, eu não vou ler todo o texto, mas depois vocês podem procurar, chama Portugal de Todo o Mundo. Vamos ver se as minhas letrinhas estão funcionando. Portugal de Todo o Mundo. José Régio, tá? Leiam na íntegra, para vocês perceberem como esse sentimento, ou como esses sentimentos, tá, estão presentes na literatura portuguesa, eu diria desde sempre, tá? Porque eu também tenho que pensar que o próprio Camões já trazia esse sentimento de alguma coisa. Tá? Porque se a gente lembrar das mitopoéticas portuguesas, e isso eu já falei para vocês, e eu vou falar novamente, Ulisses teria sido o fundador mítico de Portugal. Então, quer dizer, os portugueses já carregam como mitopoética, como narrativa de fundação, o Ulisses como seu fundador. Então, vejam, essa carga já se abate. Aqui eu não estou falando do povo português como pessoas civis, mas eu estou falando da cultura, da literatura, da história, desse patrimônio subjetivo dos portugueses. Qual é o legado? Imaginem nós sermos, vamos dizer assim, descendentes de Ulisses. Quanto isso é pesado? Quanto é pesado sermos descendentes de Camões, de Vasco da Gama? Vamos pensar nisso. Quer dizer, a gente somos brasileiros, mas temos que pensar também nessa questão. Bom dia, Daniel, tudo bom? Estou vendo você aqui. Tudo bom? Aí eu vou citar o trecho que Raul leu antes. Eu fiz uma adaptação, tá, Raul, para ficar mais legível, tá? Não, eu fiz uma adaptação porque eu retirei textos. Está na página 9 também. A verdade da ficção presentifica e critica a verdade histórica, no resgate da identidade, abrindo-se para a voz dos excêntricos, que eu escrevi aí para vocês. E o que essa voz é?
Ela é uma voz de fome, é uma voz de miséria, é uma voz de violência, é uma voz de dor. Mas ainda que ela seja uma voz que registre, que represente tudo isso, há um lirismo na literatura portuguesa que convoca os afetos de nós, leitores. Então, não é só uma voz, talvez, e aí eu levanto uma hipótese que vocês podem ler em outros textos, tá? Talvez essa melancolia se reflita no lirismo com que essas vozes narrativas portuguesas vêm à tona. Ou, talvez, veja, é aquela coisa do biscoito, né? Ou o lirismo seja propício para trazer à tona essa melancolia. Tá? Eu não sei qual dos dois percursos, mas eu penso que essa inflexão lírica das narrativas portuguesas, e também dos textos líricos e dramáticos, ela ganhe, vamos dizer assim, a temática referente à melancolia, esse não fazimento do luto, trazem à tona esse afeto, esse mal-estar. Quando eu falo em afeto, não é só um júbilo, tá? Mas é também um certo mal-estar. Tá? E esse mal-estar também, por vezes, nós vemos na literatura brasileira de alguns escritores. Tá? Os escritores, e não só contemporâneos, de outros escritores de outros tempos. Tá? Esse lirismo, Raul, que a obra do Ciro dos Anjos traz. Né? Eu lembrei desse lirismo na obra de outro brasileiro, o Guimarães Rosa, que vocês lerão, se não já leram alguns de vocês, tanto nos contos quanto no grande romance, o Grande Sertão Veredas. Tá? Então, não há uma narrativa pura, o lirismo está presente, ele é uma presença nessa literatura portuguesa. Tá? Vocês perceberam, e isso eu falei desde o início, pois não, Raul? Eu fiquei pensando aqui, você falou sobre essa questão da melancolia e tudo mais, eu lembro que eu estava estudando com a Márcia na graduação, foi muito rápido, assim, mas eu estudei com ela um momento, os Lusíadas, e ela me falava assim que parece que há, você falando disso eu lembrei, parece que há uma espécie de melancolia e de tristeza, talvez, não sei, no texto também contemporâneo português, por conta de que, após a independência das colônias, de Portugal e tudo, Portugal foi se sentindo menor, porque foi perdendo essa autonomia do que ele tinha, o que o país tinha sobre as colônias. Né? Então, eu fiquei pensando em que medida essa perda de poder em relação às colônias tem a ver também com esse sentimento, porque no texto ela fala também em algum momento que a Lídia Jorge, por exemplo, propõe repensar a história de Portugal, desmistificando a ideia de nação conquistadora e de orgulho imperial, né, como que se o texto literário português também trouxesse mostrasse essa perda, né, também das colônias e essa perda mesmo do sentimento de nação conquistadora, né? Não sei, fiquei pensando nisso. O Raul aponta bem, mas há, Raul, uma questão histórica anterior que se abate fortemente sobre Portugal, que é a perda da própria autonomia de 1580 a 1640 para a Espanha. A gente tem que lembrar que dentro da história portuguesa, durante 60 anos, Portugal esteve sob o domínio espanhol. Então, porque depois do Dom Sebastião ter desaparecido, tá, houve lá a celeuma de quem vai ficar com o trono, e, ao final das contas, quem ficou foi o rei espanhol. Então, vejam, Portugal vem sendo abatido, vem sendo assodado por uma série de eventos que, vamos dizer assim, vão reduzindo a sua importância em face da Europa. Depois, por exemplo, tem a Inquisição. A Inquisição, vamos pensar, as melhores cabeças portuguesas, pensando intelectualmente e politicamente, vão sendo abafadas pela Inquisição. Vamos lembrar o caso, por exemplo, do padre Antônio Vieira.
tá? O padre Antônio Vieira, depois de 2 anos preso pela Inquisição, ele vai voltar para o Brasil, mas ele não vai poder mais pregar, ele não vai poder mais estar no púlpito falando para as pessoas. É o momento em que ele vai poder escrever a obra, em que ele vai registrar, mas ele não pode falar mais, tá? Depois nós temos um outro grande escritor, vocês lembram das aventuras do Diabinho da Mão Furada, né? O Antônio José da Silva, o Judeu, que também vai ser vítima da Inquisição. Então, nós temos, em Portugal, uma série de eventos, Raul e os colegas, tá? Que vão abafando, que vão soterrando, que vão que talvez leve os intelectuais, os escritores, toda essa massa pensante, gente, o que está acontecendo? Como a gente vai responder a isso? E isso é uma história relativamente longa. Se nós lembrarmos, foi na década de 1970 que as nações africanas, as ex-colônias, se libertam. E é em 1974 que nós temos a Revolução dos Cravos, que acaba com o regime começado com o Salazar lá na década de 1920. Nós falamos de ditaduras, e a ditadura salazarista foi das mais longas, se não a mais longa da história da Europa, tá? Eu só não falo isso assim categoricamente, porque teve também a ditadura franquista na Espanha. Então, vejam, há todo um processo de longa duração histórica que vai se abatendo sobre Portugal. E esse processo a gente vê, de alguma maneira, registrado nos textos portugueses. Então, vejam, um dos escritores, o primeiro escritor que a professora Jane vai citar é o José Saramago. E ela vai falar, na proposição dela, e eu concordo com ela, da grandiosidade dessa fase, vamos chamar vulgarmente, histórica da literatura do Saramago, tá? Ela não citou assim muito detidamente, mas eu gosto especialmente de um livro chamado Memorial do Convento, tá? O meu está na universidade, tentei achar aqui, né? Mas então Memorial do Convento é um texto da década de 1980, ele é de 1982 e vai ter como pano de fundo histórico o século XVIII, o reinado do Dom João V, que era o pai do Dom João VI, que foge para o Brasil, tá? E a construção do convento de Mafra. Vocês podem procurar no Google, em sites de busca, Mafra é um lugar gigantesco, o convento. E você pensa, Portugal, mas Portugal estava com o dinheiro do ouro brasileiro naquela época. Tá? Especialmente, tá? Então construiu aquilo, e no livro do Saramago e nos anais da história portuguesa, isso seria uma promessa paga se o Dom João V e sua esposa, acho que era Maria Ana, eu não me lembro, eles tivessem um filho varão, tá? Então, os padres fizeram toda aquela inflexão, né? E quando ela engravida e tem um filho varão, começa a construção de Mafra. Tá? Esse é o substrato histórico da coisa. Só que ali, nesse substrato histórico, nós vamos ter 3 personagens, Blimunda, Baltazar e Bartolomeu de Gusmão. Essas 3 personagens, inclusive uma delas personagem histórico, Bartolomeu de Gusmão, que era brasileiro, vocês podem fazer uma busca da história, ele era padre, ele vai para Portugal e serve como conselheiro, serve como confessor do rei, mas ele também é um grande cientista. Disse que ele teria criado o primeiro balão, o primeiro objeto voador que sozinho se colocava no céu, tá? Ele teria feito um experimento desse tipo. Só que esse experimento custou a vida pessoal dele, ele teve que fugir, tá? Ele vai ser caçado pela Inquisição também, e no livro se juntam Blimunda, Baltazar e Bartolomeu. A Blimunda é uma espécie de... ela é uma visionária no sentido de ela enxerga a alma das pessoas, e quando as pessoas estão para morrer, ela consegue recolher a alma das pessoas.
O Baltazar é um soldado maneta, ele perdeu uma das mãos na guerra, tá? E ele está ajudando, ele é um dos, ele trabalha na construção do convento. E o Baltazar, o Bartolomeu, ele inventa um balão que no livro chama-se passarola. E a passarola vai voar graças às almas recolhidas pela Blimunda. Tá? Então tem esse ingrediente, eu diria mágico, esse ingrediente fantástico que move a narrativa para além dessas questões históricas. E vai mostrar o soldado que voltou da guerra e, sabe, sem qualquer ajuda, sem qualquer amparo, que vai ser candidato a morrer em Mafra, que muita gente morreu na construção do convento. Tá? Blimunda, que é uma mulher categorizada como uma espécie de bruxa dentro dessa perspectiva inquisitorial, é uma mulher do povo também, e o Bartolomeu de Gusmão, que é o sujeito que faz parte do poder até um determinado momento, mas quando ele começa a se contrapor não somente a esse poder, mas quando ele começa a trazer a vanguarda dos experimentos para esse lugar, ele também vai ser caçado. Então, vejam, esses sujeitos, aí volto ao termo excêntricos, vão fazer parte da narrativa saramaguiana, tá? Então, vale a pena ler. Não é um livro, vamos dizer assim, fácil de ler, mas ele traz não só ele não é só um romance histórico, ele é um romance de resistência, um romance de crítica, é uma história de amor que Blimunda e Baltazar formarão um par amoroso, tá? Então, vai haver todos esses ingredientes, né? Então, vale a pena, e é por isso que a professora Jane vai trazer essa questão para a cena, porque aí eu também, parafraseando, que é para além dessa relação dialógica entre ficção e histórica, há um ingrediente humano sendo colocado em cena. E esse ingrediente humano, ele inclui a morte, ele inclui o amor, a solidão, a doença, a dor, e é tudo isso que nós assistimos nesses textos. A história de amor entre Blimunda e Baltazar, a história da dor, da perda. O Baltazar perdeu das mãos na guerra, e depois, ao final, haverá um daqueles rituais inquisitoriais de queima de corpos. O Baltazar vai ser queimado num desses rituais em praça pública, em Lisboa, tá? E a Blimunda vai assistir isso. Né? Então, vejam que há todos esses ingredientes que humanizam essa história. Que essa não é só uma história dessa perspectiva do juízo acerca do que ela representou para um grande coletivo, mas como essa história se abate sobre os sujeitos que se aproximam de nós. Sujeitos que não estão lá só naquele momento, o rei, o nobre, este ou aquele, não, mas gente que está muito mais próxima de nós. Tá? Então, essa é a pegada humanizadora. A gente está falando aqui da literatura portuguesa, mas isso acontece em várias literaturas, onde esse traço excêntrico. Tá? Eu estou lembrando aqui, por exemplo, de uma escritora como a Toni Morrison, na literatura norte-americana. Não sei se vocês conhecem a Toni Morrison, tá? Mas vale a pena ler a obra dela. Escritora negra, tá? Feminista, amiga da Angela Davis, tá? De mulheres que fizeram esses movimentos na década de 1960. Ela tinha uma ligação com os Pantera Negra, né? Aliás, faleceu recentemente, né? O protagonista do filme, né? Então, tanta gente para morrer, como diz um amigo, né? Tem tanta gente. Desse jeito, Rosana. Você falou isso, eu lembrei eu lembrei que eu também fiz a anotação disso, né? Que ela fala assim, em um determinado momento do texto, que a literatura ultrapassa o histórico e discute as questões da própria existência humana, né? Como a solidão, a morte, a dor, o amor, e como a gente está, o leitor está em relação
a essa narrativa que é posta, né? Porque não é só um diálogo com a história, não é só um resgate, tentativa de resgatar a história, mas é uma história que existe por si mesma e que, por isso mesmo, vai despertar algumas coisas em nós que tem a ver com a nossa própria condição de humano, né? Inclusive, eu tenho um texto do Saramago, ele ganhou, na década de 90, a Tânia Carvalhal, professora Tânia Carvalhal, quem orquestrou, o título de doutor honoris causa da Federal do Rio Grande do Sul. E ele fez uma fala que ele não gostava quando diziam que ele era autor de romances históricos, porque se perdia esse lado humano, tá? Porque a rubrica romance histórico parece que se relaciona diretamente e somente com essa reatualização da história, a revisão de fatos, mas há pessoas ali envolvidas. Então, o depoimento do próprio Saramago, tá? E eu trouxe aqui, para ler para vocês, um trecho eu falei, eu vou ter que levar um Lobo Antunes, mas não as naus, tá? Mas é para vocês prestarem atenção. Ele tem um livro dos primeiros textos dele, lá da década de 70, 1979, chamado Memória de Elefante, tá? Então, no Memória de Elefante, o Lobo Antunes traz para a cena um psiquiatra. E esse psiquiatra está no seu hospital, tá? Trabalhando, e se está falando do comunismo, tá? Seria o ambiente histórico seriam momentos antes da Revolução dos Cravos, que é de 74, tá? E os orquestradores da Revolução dos Cravos eram tidos como comunistas, tá? Então, um colega, até hoje, né, qualquer revolução que a gente queira fazer, a gente é comunista, né? Mas eu sou socialista, tá, gente? Aí, como eu sou socialista, as pessoas não sabem o que é, né? Então, um colega disse para ele assim: eu topo que você anda lá por perto dos comunistas, se é que não se alinha com essa cambada. Mas pelo menos lava, se é correto. O seu pai é professor da universidade. Veja, a universidade comunista também, né? Nós nos aproximamos. Vocês estão tudo comunistas, tá? Numa universidade pública no Brasil, né? Então, conte-me cá, você se vê comendo à mesa com um carpinteiro? Então, vejam, essa é a ideia, né? Porque Portugal, se a gente lê, por exemplo, Camilo Castelo Branco, que vocês vão ler, essa de Queiroz, há uma estratificação social, havia muito dura, quase medieval, tá? E ele vai lembrar disso. Na minha infância, pensou o psiquiatra, as pessoas escalavam-se em 3 categorias não miscíveis rigorosamente demarcadas: a das criadas, dos jardineiros e dos choferes, que almoçavam na cozinha e se levantavam à sua passagem, a das costureiras e das senhoras que tomavam conta, com direito a uma mesa à parte e a consideração de um guardanapo de papel, e da família, que ocupava a sala de jantar e veladamente, cristamente, pelo seu pessoal, oferecendo-lhes roupa usada e um interesse distraído pelos filhos. Então, vejam, essa coisa de quem come. E vejam como o espaço da refeição é uma medida dessa divisão. Os criados comem na cozinha. Aquelas pessoas que estão mais próximas da família, como as babás, por exemplo, elas comem num lugar que não é cozinha, mas também não é sala de jantar, tá? E a sala de jantar é o lugar dos patrões, em que os empregados só entram como serviçais. Não sei se vocês lembram, mas aqui no Brasil essa divisão também, até bem pouco tempo, se não até hoje, existe. Tem pessoas que trabalham, trabalhadores domésticos, que não podem comer ao mesmo tempo que os patrões. Tem trabalhadores domésticos que não comem na casa dos patrões. Ou então que trazem a sua própria comida, não podem comer a comida do patrão. Então, vejam que até a década de 1970, em Portugal, ainda vigia esse tipo de estamento, tá? Então, isso também é, de alguma maneira, um percurso, é um processo que vem de toda uma história de mando dentro de Portugal. Há toda uma estratificação social. E aí, ele vai pensando nisso, tá?
E aí o colega que fala que ele é comunista diz o seguinte depois, né? Há o fluxo do pensamento e há as falas do colega, tá? Porque você é um anarquista, um marginal, você pactua com o leste, você aprova a entrega do ultramar para os pretos. Então, vejam, o que tinha sido a perspectiva do comunismo em relação a Portugal também se transforma nessa acusação de que ele concorda que as colônias estejam libertas de Portugal. Aí entra o pensamento do psiquiatra, que já estivera em guerras, nas guerras de independência em África. Sabe este tipo da África? Interrogou-se o psiquiatra à medida que o outro, padeira de aljubarrota do patriotismo à legião, se afastava em gritinhos indignados, prometendo revelar-se um candeeiro da avenida. Que sabe este caramelo de 50 anos da Guerra de África, onde não morreu nem viu morrer? Que sabe esse cretino dos administradores de posto que enterravam cubos de gelo no ânus dos negros que lhes desagradavam? Que sabe este parvo da angústia de ter de escolher entre o exílio despaisado e a absurda estupidez dos tiros sem razão? Que sabe este animal das bombas de napalm, das raparigas grávidas espancadas pela PIDE, das minas a florirem sob as rodas das caminhonetes em cogumelos de fogo, de saudade, de medo, da raiva, da solidão, do desespero? Então, é esse tipo de narrativa que traz à tona a dor, o sofrimento, tá? Mas dos excêntricos, e não são só os pretos. O psiquiatra faz esse depoimento porque ele esteve lá. Ele viu tudo isso. E o sujeito que esteve em Portugal e não viu tudo isso, não tem autoridade, não tem cacife para dizer o que foi isso. Tá? Então, a professora Jane, ela vai falar também da literatura de um Lobo Antunes, mas ela não falou do Memória de Elefante, mas eu trouxe aqui para vocês. E vocês vão enxergar isso também nas naus. Tá? É lógico, de um modo mais parodístico, talvez de um modo menos agressivo, porque eu li com a agressividade que o período pedia. Tá? Então, é isso que é a literatura portuguesa contemporânea, e uma literatura desde sempre que traz essa voz desses sujeitos. Né? Nas narrativas contemporâneas, o que ela vai usar um termo chamado diluição. A diluição dessas mitopoéticas portuguesas e do Ocidente. Tá? Então, a diluição, a negação dessas mitopoéticas. E isso a gente vê, por exemplo, num texto como do Gonçalo Tavares, que é outro dos escritores que ela cita, chamado Uma Viagem à Índia. Tá? Não vou pôr aqui porque o título já fica Uma Viagem à Índia, que é o contraponto ao Camões. Por exemplo, no Viagem à Índia, no primeiro canto, o Gonçalo vai escrever o seguinte: não falaremos do rochedo sagrado onde a cidade de Jerusalém foi construída. Não falaremos das 3 vezes Hermes, nem do modo como em ouro se transforma o que não tem valor. Não falaremos de heróis que se perderam em labirintos. Vejam, o não, ele vai aparecer em pelo menos as 9 estrofes iniciais do texto, tá? Então, é a negação do que? Não só do gênero épico, mas também a negação dessa mito-poética em torno da qual se constrói toda uma tradição da literatura e da cultura portuguesa, tá? Porque se vai colocar em cena um sujeito chamado Bloom, né, que é o eco de uma outra personagem literária, o Bloom do livro do James Joyce, Ulisses, né, um livro difícil de ser vencido, tá? Eu não o venci ainda, talvez um dia, tá? Não vou negar que é difícil, gente, tá? É um catatal e ainda complicado, mas vamos tentando, quem sabe. Também não vou para o meio do inferno por isso, tá? Nem vocês, tá bem? Então, que tem gente que eu não vou fingir que eu li, tá? Então, vejam que há essa negação não só
no percurso da própria história, mas pela linguagem. A linguagem é o outro elemento para o qual a professora Jane chama atenção durante todo o texto. A linguagem constrói as narrativas. A linguagem construiu as mitopoéticas. É lógico, mas o Vasco da Gama chegou à Índia, o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, tudo bem, mas aquilo que ficou registrado foram as narrativas desses feitos. Será que esses feitos foram tão grandiosos? E como nós avaliamos contemporaneamente esses feitos? Tá? Nós que estamos nesses lugares de colonização. Tá? O que esses feitos representam para nós? Então, vejam que há uma reavaliação, há uma ressignificação de tudo isso, e a literatura portuguesa faz isso. Tá? E a literatura portuguesa também tem um elemento eu chamei aqui de interficcional, que é intertextual também. Na literatura portuguesa, o escritor português dialoga com os próprios escritores portugueses. Por exemplo, a gente lê o Bernardino Ribeiro, Menina e Moça. Se vocês lerem, eu não pus como texto de leitura obrigatória, o Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett, vocês vão ver a história da menina dos rouxinóis que remete ao Bernardino Ribeiro. Quem for ler Uma Viagem à Índia, obviamente vai ver Camões. Quem lê Fernando Pessoa, relê Camões, apesar do Camões não ser citado explicitamente nos textos poéticos do Fernando Pessoa. O Saramago revê o Fernando Pessoa no ano da morte de Ricardo Reis. Aliás, ele não revê o Fernando Pessoa, ele revê um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Então, esse diálogo da literatura portuguesa com a própria literatura portuguesa, tá? Reatualizando essas poéticas do passado. Então, não é só a história. Os escritores portugueses contemporâneos têm dimensão do que o texto literário significou para a construção dessa história nacional portuguesa. Há um momento na página 17 em que a professora Jane escreve o seguinte: o papel da literatura, então, é buscar a história nas brechas da história oficial, desmistificando, dessacralizando e subvertendo. Então, isso está na página 17, tá? E eu trouxe aqui um trecho, aí eu trouxe o Mia Couto, tá, gente? Que foi o que melhor se adaptou para o que eu quero, para fechar essa primeira parte da minha fala com vocês, para abrir para a fala de vocês, tá? É um conjunto de textos do Mia Couto chamado Cada Homem é uma Raça, tá? Talvez vocês o encontrem online, tá? Eu tenho aqui o meu, tá? É um livro de contos. O conto, eu não sei se vocês são leitores do Mia Couto, mas antes de cada conto, e principalmente, ele faz epígrafes. Algumas delas ele cita a autoria e outras são da própria autoria dele. Então, a epígrafe é também uma referência ficcional, tá? E a epígrafe que eu selecionei é de um conto chamado Rosalinda a Nenhuma, tá? Então, Rosalinda a Nenhuma. A epígrafe diz o seguinte: é preciso que compreendam, nós não temos competência para arrumarmos os mortos no lugar do eterno. Os nossos defuntos desconhecem a sua condição definitiva. São desobedientes, invadem-nos o cotidiano, imiscuem-se do território onde a vida deveria ditar sua exclusiva lei. A mais séria consequência dessa promiscuidade é que a própria morte, assim desrespeitada pelos seus inquilinos, pede o fascínio da ausência total. A morte deixa de ser a mais incurável e absoluta diferença entre os seres. Então, o grande problema é que os mortos não querem permanecer mortos, eles levantam. E a literatura, vamos dizer assim, dá voz a esses mortos e traz, vamos dizer assim, outra vida, ela tem uma perspectiva, que eu vou usar uma palavra do imaginário católico, né?
traz uma perspectiva de ressurreição para esses mortos. Eles revivem nas páginas do texto literário, tá? Essas foram, então, algumas das considerações sobre o texto da professora Jane, tá? Porque vocês viram que é um texto que tem uma pegada de recensão também, crítica, né? Ela pontua alguns textos, tá? Saramago, a Lídia Jorge, o Lobo Antunes, o Gonçalo Tavares, o Hugo Walter Mães, tá? O Walter Hugo Mães, desculpem, que é um autor que eu, particularmente, não tenho muito trato com ele, tá? Já participei, inclusive, de banca, mas eu não gosto, tem alguma coisa nele que me incomoda ainda, tá? Talvez seja, eu precise ler mais e melhor o Walter Hugo Mães, tá? Mas o meu trânsito é melhor com Saramago, com Lobo Antunes e com o Gonçalo Tavares, tá? A Lídia Jorge também gosto, mas não tanto como estes outros, tá bem? Então, eu passo a palavra para vocês, podem fazer suas considerações, tá? E a gente estabelece um diálogo. Obrigada. Raul, quer se manifestar? Pode ser, pode ser. Você falou da poesia, né? Você tocou em um momento, assim, bem rápido. Aí eu lembrei, e você falou de como a poesia também traz, não só a narrativa, né? Aí eu lembrei na hora, assim, da Adília Lopes. E eu lembrei de um poeminha dela que ela diz assim, eu vou ler para vocês, ele é curto, tá? Vocês me escutam bem? Eu vou pôr o nome dela. Isso, Adília Lopes, não sei se vocês conhecem, mas é uma escritora portuguesa contemporânea. Aí ela tem um poema que ela diz assim, para um vil criminoso. Fizestes 1000 maldades, e uma maldade muito grande que não se faz. Acho que deve ter sido a pessoa a quem você fizestes mais maldades. Nem deves ter feito a ninguém uma maldade tão grande como a que fizestes a mim. Não sei se tens remorsos. Tu dizes que não tens remorsos nenhuns, porque dizes que és um vil criminoso para mim. Eu também sou uma vil criminosa para ti. Desconfio que tens remorsos, de ter alguns remorsos, por me teres feito 1000 maldades, e uma maldade muito grande. A maldade muito grande está feita e não se faz. Acho que essa maldade muito grande nos aproximou um do outro, em vez de nos afastar. Mas para mim é um drole de chime, e para ti também deve ser. Mas com um vil criminoso nunca se sabe. Aí ela vira a página, e em seguida tem assim, com fogo não se brinca, que remete a esse poema, né? Com fogo não se brinca, porque o fogo queima. Com fogo que arde sem se ver, ainda se deve brincar menos do que o fogo com fumo, porque o fogo que arde sem se ver é um fogo que queima muito, e como queima muito, custa mais a apagar do que o fogo com fumo. Então, veja, ela coloca num poema em que há ali uma questão de maldade, de rancores, de problemas que houve, né? E em seguida ela traz um outro poema que remete a esse problema de paixão, de fogo, e dessa metáfora do próprio amor como fogo, como um sentimento que queima muito, e que já remete ao texto do Camões. Aí eu lembrei na hora que há esse diálogo também, né? Na poesia. O texto contemporâneo português, e eu falei mais de narrativas, apesar de ter começado a primeira inserção literária foi um poema do Zé Régio, tá? Há um diálogo muito expressivo com a própria tradição portuguesa, tá? Porque ela foi responsável, a grande responsável, por fixar determinados mitos, por certos padrões históricos dentro da tradição não só literária, mas cultural e histórica de Portugal. Então, vocês vejam como a literatura é importante. Eu não falei isso para vocês, mas eu falei isso para a turma da tarde, que a literatura portuguesa é um. Vocês sabiam que o termo kafkiano é dicionarizado? Vocês não sabiam. Porque a gente usa dentro do nosso métier, assim, isso é kafkiano, blá, 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 né? E para a aula passada dos colegas da tarde, eu fui procurar, ele é dicionarizado. E se a gente notar, gente que talvez nunca tenha lido Kafka, usa o adjetivo. Talvez sem saber
vamos dizer, devem ter ouvido falar no Kafka, no escritor, mas sem conhecer necessariamente qualquer texto dele. Então, vejam a abrangência do literário. E se a gente for no kafkiano, eu até tenho aqui anotado. O que que é? E é um dicionário, o dicionário, um dos que eu uso, é um dicionário, o grande dicionário da língua portuguesa, que é português. Ele é da editora Posto. O que que é kafkiano? Relativo ao escritor Kafka, labiríntico, complicado, absurdo. Isso é o que está no dicionário. Então, vejam, há termos que a gente, e nós estudiosos de linguagem, nem sabemos que estão como no léxico da língua portuguesa, tá? Em face da importância que o texto literário, que essas reflexões que estão em curso no texto literário ganham, tá? E veja, e a maioria das pessoas não tem consciência dessa importância. Mas nós que estudamos, a gente precisa ter consciência dessa importância, porque nós vamos para a sala de aula, uma parte de nós, tá? Ou vamos para a pesquisa, a gente vai para algum lugar em que a nossa palavra tem que provocar alguma coisa, tá? Então, eu falei do kafkiano porque eu não sabia. Mas eu falei, vou procurar, e eu achei. Ó. Então, quando vocês ouvirem alguém que não é do nosso métier falando, mas você já leu Kafka? Você sabe? Faz uma perguntinha desse tipo, tá? Mas não se refere ao Kafta, né? Quando o antigo ministro imbecil falava, né? Não, é o Kafta, né? Não era o Kafka, né? Então, vamos lá. Querem fazer mais alguma questão? Davi, Lara, Caterine, Thaís, Jonathan, Carolina, eu estou falando, Daniel. Eu queria Pois não, Davi. fazer um comentário, porque eu gostei muito desse texto, eu fui grifando muita coisa e eu fui anotando também. E ele me lembrou bastante o que a gente estava discutindo sobre o texto passado, sobre essa questão do nacional, essa questão de quem escrevia, a gente falou um pouco da elite, quem pertencia a essa questão da literatura, foi muito interessante. Mas eu pensei também, e eu fiquei pensando como que a literatura, ela, de certa forma, promove essa identidade nacional, né? Mas ela não só promove, mas ela questiona, ela problematiza, ela evidencia um lugar não visto, e eu fiquei pensando também como ela evidencia esse lugar e o papel do eu perante o social, né? Falou muito dessa questão do individualismo, do individual, como ele interfere nessa questão do nacional, e eu não sei se estou me fazendo claro, acho que até confuso um pouco, mas eu fiquei muito pensando sobre isso, qual é o papel do eu perante o social, porque o eu também, ele é fruto do social, e como existiu essa reviravolta, porque quem era esse eu que era representado antes pela literatura, quem é esse eu que passa a ser representado agora? E vendo aqui minhas anotações, eu achei esse trecho no final do texto, na página 18, que ela fala assim, a autora, né, a escritora do texto, que o que fica em evidência agora é a patologia sociocultural em carne viva, explícita, as sequelas sociais, os pequenos grandes dramas humanos. E eu achei isso tão, tão interessante, eu achei isso tão legal, só queria compartilhar assim, essa experiência de leitura do texto passado para o texto de agora. Davi, porque se nós nos debruçamos sobre essas histórias ditas oficiais, essas grandes narrativas, não se dá voz a esses sujeitos que participaram dessas grandes narrativas. Se dá vez e voz ao herói, se dá vez àqueles que são inscritos como heróis. Eu lembrei de um texto aí de um autor brasileiro que vocês conhecem e gostam, o Rubem Fonseca, falecido esse ano, né? O Rubem Fonseca tem no livro O Cobrador é um conto, mas há também um texto, uma coletânea. Há uma imagem como que se chama? Um dos grandes heróis nacionais, o Caxias. E o Caxias, ele é todo desmontado, o herói, e ele teve um papel bastante significativo na Guerra do Paraguai. Então, o conto ele vai desmontar uma imagem histórica e heróica do Caxias ele está com um tumor na boca, ele está com um câncer na boca. Então, a boca dele cheira mal.
os dentes. Não há uma descrição pormenorizada, mas nós percebemos como está tudo putrefado, como está tudo morto naquele lugar, tá? Então, vejam que mesmo um escritor como Rubem Fonseca, que tem uma relação bastante significativa com a contemporaneidade, ele também enxerga esse passado, tá? Grandioso, tá? E nós que grandioso, estou falando aqui de modo irônico, tá? Esse passado grandioso, beligerante de destruição provocado não só pelo Brasil, tá? Quem é esse herói? Quem é esse sujeito? E ele é reavaliado, ele é revisitado, tá? Porque esses grandes heróis também eram sujeitos altamente falíveis, altamente criticáveis. Então, a literatura vai deslocar esses sujeitos, vai realocá-los em outros lugares e como se davam as relações desses sujeitos com outros, tá? Eu lembrei aqui de filmes, mas enquanto eu preparava a aula, eu lembrei do conto, tá? É uma viagem à Assunção. Eu não estou lembrando, que o livro do Rubem Fonseca não está aqui perto de mim, mas ele faz referência à Assunção, tá? Essa referência, e aí é um texto bastante diferente dentro da obra do Rubem Fonseca. Merecia até um estudo, que eu nunca li nenhum estudo sobre esse conto, merecia um estudo, tá? Sobre essa perspectiva desse deslocamento, essa crítica, né, a qual o Davi faz referência, tá? Alguém mais quer se posicionar, quer fazer alguma inquirição, quer fazer algum... Só comentar um pouquinho, Rosana, Pois não, da Raul. importância de alguns autores que ela fala, né, do Gonçalo Tavares, do Gonçalo eu não tenho muita leitura, mas eu vou destacar um pouquinho a Lídia Jorge, que Pois não. é a autora de que eu tenho mais alguns livros e tudo, né? Então, também porque em 2017, o grupo de pesquisa que eu faço parte, lá da UNB, do professor Sidney, nós nos reunimos no Rio de Janeiro, em 2017, para tratar somente da obra da Lídia Jorge. E aí houve a Jornada Internacional sobre Espaço e as rodas, as mesas redondas e tudo que teve, as palestras, todas eram voltadas para a obra da Lídia Jorge, e no final... e no ano seguinte, em 2018, foi publicado o livro sobre a Lídia Jorge, que chama O Espaço Literário na obra da Lídia Jorge. E para quem tiver interesse, for buscar, é um texto que mostra o diálogo com a literatura portuguesa, a importância da obra da Lídia Jorge, e para a literatura contemporânea, principalmente pelo fato de ser mulher escrevendo e pensar nas vozes femininas na literatura portuguesa, como, por exemplo, no livro A Noite das Mulheres Cantoras, também, que é dela, tá? Tem o outro também, que é O Vale da Paixão, Notícias da Cidade Silvestre. Eu gosto, não tenho lido muito Lídia Jorge, mas eu tive contato maior em 2017, que eu era uma autora que de fato não conhecia e passei a gostar justamente pelo que a Rosana falou, por esses autores trazerem essas vozes que de alguma forma estiveram caladas durante um período, silenciadas, ocultadas, e esses autores trazerem essas vozes para o contexto contemporâneo, inclusive colocando essas vozes, por exemplo, mulheres como personagens, narradoras, que é importante também, não somente personagens femininas que surgem pela voz de um homem narrador, mas essas mulheres como protagonistas e como narradoras, né, que é um negócio importante também para pensar essas vozes femininas na atualidade e na literatura portuguesa, né? Eu acho bastante interessante. Era isso. E é interessante, gente, aí eu faço o meu meia-culpa. Não tem nenhuma escritora que eu pus. Ai, que horrível. Então, e o Raul fez referência, vamos dizer assim, o texto da professora Jane já tinha, ele fez referência à Lídia Jorge e fez também referência à Adília Lopes, que é uma grandíssima poetisa, né, especialmente uma poetisa portuguesa. Tá? E eu estou lembrando aqui da Teolinda Gerson, que é também outra grande escritora portuguesa, estou lembrando da autora da Sibila, né? Aí também
da Agostina Bessa Luiz, tá? Então, há grandes escritoras também, e essas vozes, essa literatura contemporânea portuguesa também dá voz a essas mulheres escritoras, né? Isso também é significativo, a questão do gênero, desse lugar que elas ocupam como escritoras, narradoras, personagens, tá bem? Algum mais, gente? Então, só relembrando que no começo da aula eu fiz uma parte, semana que vem temos um feriado, né? Semana que vem é o 7 de setembro, então não teremos aula, ok? O feriado foi preservado, mesmo online. No cronograma que eu estabeleci, no dia 14 não teríamos aula, mas eu vou ter aula com vocês às 7h30, recoloquem no seu calendário, porque eu quero falar sobre o texto Gêneros Literários, que está posto no AVA como estudo individual. Eu quero fazer um estudo junto com vocês, porque ele é um dos textos que eu vou relacionar com pergunta dentro da primeira avaliação que nós faremos, tá? Então, eu acho justo que nós tenhamos esse encontro, para que eu faça algumas considerações, como eu tenho feito, para que nós dialoguemos. Aí, dia 21 e 28 não teremos aula conjunta, tá? Porque eu vou postar dia 14 o primeiro exercício, aí vocês terão essas 2 semanas para postar até o dia 28, às 23h59 o exercício, ok? Então, eu pedi também para a Lara e para o Davi que anunciem para o coletivo de vocês, para que os colegas que não estão aqui hoje, tá, possam estar informados, tá bem? Ah, e ontem, eu sempre faço isso, no começo da aula, eu dava dicas das coisas que eu fiz. Ontem à noite, eu assisti, eu não sei se vocês já assistiram, acho que é o último seriado que a Fernanda Young deixou antes de morrer, que é o Chipados. Vocês já assistiram? Eu assisti na GNT, foi uma maratona, tá? Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Chipados. É da Tata Werneck? Isso, com Eduardo Stablish. Gente, é ótimo. E por que eu lembrei? Porque tem um momento, tá? Aqueles encontros às escuras que vocês, talvez, né, nos sites de encontro, né, você vai encontrar os dois, que são o casal, a Tata Werneck e o Eduardo Stablish, ela chama-se Rita e Elienzo, né? Eles não dão certo com ninguém, porque os dois são 2 bestas, né? São loucos, né? Só que o dia que os dois se encontram, a coisa rola, tá? E aí, uma das críticas, eles estão no metrô, e está todo mundo mexendo no celular. E aí eles vão fazer uma experiência. Você quer ver se eu me jogar no chão e começar a cantar o hino da independência, ninguém vai notar? Eles se jogam no chão, começam a estrebuchar cantando o hino da independência. Foi por isso que eu lembrei, tá? E ninguém nota. É muito engraçado, é hilário, tá? Porque as pessoas estão prestando atenção, a Lara deve ter visto, né, no computador, no seu celular, e os dois estrebuchando, cantando o hino da independência no chão, tá? Então, vejam, eu estou falando da independência, estou falando também dessa situação, tá? Então, porque a semana passada fez 1 ano que a Fernanda Young morreu, né? Então, está havendo principalmente no GNT, que era o lugar onde ela participou do Saia Justa e coisa. E é também uma grande escritora, tá, gente? Não sei se vocês já leram os textos, poemas, crônicas e outros textos que não têm um gênero específico. Também uma grande escritora. Além da roteirista que a gente conhece dos normais. Os normais, para mim, é hilário, né, gente? Não tem... Olha, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, tá? Então, e os chipados, vamos dizer assim, são os normais do século XXI, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha, tá? E vocês encontram, foi uma temporada com 10 ou 12 episódios, vocês encontram em, vamos dizer assim, pacote vamos dizer assim, concentrado para maratonar a coisa, ok? Tá? Então, eu desejo a todos vocês uma ótima segunda, uma ótima semana, tá? E cantem o hino nacional, o hino da independência, estrebuchando em algum lugar. Se bem que agora não dá nem para estrebuchar na rua, né? Então, vê se alguém dentro de casa vai internar a gente, né? Louco. Enlouqueceu esse sujeito aí, né? Vamos internar.